Olá, internet, bem-vindos a mais um Latifúndio de Ideias Podcast. Aqui quem vos fala, eu sou o anfitrião Jojo e o tema de hoje é o limite do humor. Tava lá o noivo, os dois com um sorriso no rosto, o noivo e a noiva. Eles estavam tão felizes que eu achei que eles estavam se separando. Eu sou o Jojo e pra mim o limite do humor é o TikTok. Nossa, eu acabei de encontrar o limite, tá aí mesmo. É no TikTok. Fui convencido. Não dá. Eu sou o Guilherme, mais conhecido como Super Moades, e o limite do humor tá no limite das pessoas. Acabou o podcast aqui, realmente é isso. Eu tenho todo um bloco anotado e o final é pra chegar a isso, que o limite das pessoas... Então, pessoal, valeu, falou, speedrun. Speedrun de podcast. Mas tá aí um baita spoiler aí. Tutu! Fala comigo. Tudo bom, cara? Como é que foi seu dia? Você acordou que hora? Eu sou o Tutu e o limite do humor é saber que eu não tenho limite. Então bora. Boa. O limite do humor é forçar tanto a mesma frase sobre detestar a frase pronta e é isso. Cara, essa foi a primeira vez que a sua frase realmente teve sentido nesse podcast. Eu tava montando essa piada há vários podcasts atrás. Eu sou um cara à frente do meu tempo, cara. Levou 5 podcasts pra isso realmente fazer sentido. Então, meus parabéns. Pelo visto, hoje vai ser um vídeo com muito humor. Ou não. Humor é nudez, pelo jeito, né? Oh, eu tô gostando do clima mais... Descontraído. Comédia. Vambora, vamos fazer uma comédia pra esse pessoal assistir. Vamos tentar então, porque ao mesmo tempo, o limite do humor vem hoje com esse tal famigerado cancelamento. Acredito que todos vocês aqui saibam o que é cancelamento, certo? O que essa atitude que vem se tendo com as pessoas na internet. Todo mundo sabe? Eu já ouvi falar, ouvi rumores. Falando em relação a geral? Então, o cancelamento que envolve pessoas que de alguma forma têm alguma dependência com a mídia, envolve com patrocinadores ou tem alguma ligação com uma televisão, uma rádio, e tem algum tipo de comentário que chega a ser politicamente incorreto. Logo, uma patrulha social de um grupo específico que se sente ofendido ou que acha que é equivocado o que a pessoa disse, começa a cancelá-lo na internet. A maneira que eles utilizam para cancelar começa em, de início, gerar um boicote, envolve pessoas, é como assim, dá um boom muito grande à pessoa, porque todo mundo fala dessa atitude que a pessoa teve, e depois desse boom, as pessoas começam a parar de ligar as suas marcas nesse indivíduo. Exemplo, eu falei algo muito prejudicial para um grupo social específico, todo mundo usa meu nome em hashtags e redes sociais, já chego nos meus patrocinadores, chego no meu eventual patrão, e aí eu sou demitido, aí eu não tenho marca que me patrocina, e as pessoas param de me visualizar, param de me seguir. Aí eu começo a ser esquecido pela internet, até que eu caio num limbo eterno. Então, esse tipo de cancelamento está sendo uma das ferramentas mais usadas no limite do humor. Acredito que, para a gente poder falar um pouco sobre limite do humor, seria interessante a gente falar sobre a origem do humor. Como todos os podcasts, eu tô trazendo um pouco da origem e tudo. Alguém aqui poderia me chutar para mim aonde e quando começou o primeiro humor, a primeira atitude cômica, a comédia? Você tá tirando, mano. Quando Isso é impossível. Os caras estavam na sauna na Grécia, o maluco abaixou as calças e viu, pauzinho pequeno, e fez uma estátua sobre isso. Eu começo tudo. Cara, o pior que você... Cara, eu te dou nota 3, porque começou na Grécia. Eu te dou nota 3 porque começou na Grécia. A gente tem que levar em consideração que o humor... Vamos pegar a primeira noção do humor, né? Que o humor é um estado emocional. Vamos pegar a comédia. A comédia é uma arte. A origem da arte é uma coisa muito difícil de a gente poder trazer. Então a gente tem o primeiro resquício de um artefato tangível, assim, manipulado por um Homo sapiens. A gente tem entre 2500 a.C. a 8000 a.C. Isso aí já era na época da era paleolítica já. Então assim, é o primeiro resquício. Só que
A comédia, ela veio na Grécia, como o Gui falou, mas não envolve objetos fálicos nem pênis de homens. Envolve, na verdade... envolve pênis de homens, cara. Ah, caralho. Nota 6 agora. Porque, assim, no início veio através da união das pessoas que comemoravam o deus Dionísio. Faziam cerimônias para Dionísio. Para poucas pessoas que sabem, Dionísio, do grego, ou Baco, do romano, é o deus da festa, do vinho, da música. É o deus, assim, mais divertido que tem. Não sei se vocês já ouviram falar desse deus. Acontece que nessa cerimônia eles faziam como se fosse um show, qual que é o nome que eu coloquei aqui? Uma procissão. A palavra comédia, ela vem de comoidia, que tem sentido mais referente à procissão. E durante essa procissão, porque assim, como a gente está louvando um deus do amor, Deus da alegria, do vinho, da festa, envolvia um certo bacanal, algumas orgias. E no que início o pessoal juntava pra orar, pra poder agradecer esse Deus. Pensa comigo, o pessoal tá bebendo, tá fazendo sexo, vai rezar, uma hora alguém vai zoar, que nem o que falou, ah lá o peru pequeno, e começa a sair do foco, e começa com uma coisa engraçada. Então o que era pra ser uma cerimônia de devoção a Deus, aos poucos foi ficando engraçada, foi ficando mais cômica, começou a fazer algumas críticas sociais com tom sarcástico, jocoso, e aí deu início, o registro até então, do primeiro sentido da comédia. Cara, Gui, sua nota foi pra 9 agora, velho. Você acertou quase tudo. Esse é o início da primeira comédia. Uma pessoa que soube diferenciar isso muito bem foi Aristóteles, porque a comédia, ela era a antítese da tragédia. Todo mundo conhece a história de Édipo, tragédia grega. Então, enquanto a tragédia, Aristóteles falava, a tragédia, ela sempre acentua o herói, o deus, o épico. Enquanto o cômico é o povão, é o homem comum, é o ordinário. Então, como a população se identifica muito mais com a comédia, começou assim o início da comédia. Eu, tipo assim, mano, não quero que vire um podcast sobre história, mas, tipo, muito pretencioso falar que esse é o início da comédia e tal, mas eu acho que tá mais ligado a um ramo mesmo de atuação literária, não era literário, porque eu acho que nessa época nem muita escrita tinha, era uma tradição muito oral. Mas é outro papo mesmo, assim, tipo, é melhor a gente pular. Eu acho que a Essa questão é pegada essa mesmo, né? A histórica. questão da comédia ser algo mais divulgado e as pessoas assistem mais. Então essas festas de Dionísio devia ser tipo um YouTube de hoje em dia, entendeu? Era onde as pessoas tinham acesso a isso. Aquele carinha do Cosmos, o Carl Sagan, divulgador da ciência, tinha um Carl Sagan da comédia na Grécia. Eu não tanquei o Miguel aproximando a câmera, cara. Fazer igual o cara. E se parar a pensar, cara, entre você ter que ser devoto a um deus, você vai ter que algum comício, você vai ter que ir de alguma procissão. A procissão de Dionísio deve ser a procissão mais legal de todas, né, cara? Que é uma procissão que o vinho, a orgia e a festa é o requisito básico, cara, pra você ser devoto desse deus. Com certeza lotou a Grécia desse templo específico. Só que aí, depois passando esse... Pessoal devia agradar, né? Devia agradar de adorar esse deus aí, né? Ah, no mínimo, né? E assim, pegando agora esse imenso gancho da origem da comédia, só pra gente poder se posicionar um pouco desse tema, a gente parar pra pensar, isso aí é uma coisa que foi meio que subjetiva minha, eu não consegui realmente encontrar uma prova, mas alguém tem noção de quando foi o início do debate do politicamente correto? Quem foi o primeiro humorista a ser afetado por uma piada? Vocês têm noção? No Brasil, assim, por assim dizer? O cara do O cara da Grécia, ele veio pra cá pra poder reclamar. Porque não, caralho, tamanho não reclama. E começaram a debater. Ele é um vampiro com 2.100 anos de idade. É. Cara, pelo que alguém citou um nome aí, mas que ficou abafado? Alguém sugeriu? Danilo Gentili? Não, eu achei um caso mais antigo do Danilo Gentili. Gentili atual pra caralho. O Gentili atual. Cara, eu encontrei o caso do Rafinha Bastos de 2011, cara, com aquela piada que ele fez pra Vanessa Camargo. Eu tava assistindo ao vivo no CQC. A Vanessa Camargo é a filha do Zezé de Camargo e Luciana. Tô zoando. Shainiro.
Shiny Roma. A filha do Zezé de Tá, Camargo. e o que ele falou? Então, eu tava no CQC, sabe, passando uma matéria, a Vanessa Camargo tava grávida e ela sempre foi uma mulher muito bonita. Na hora que acabou a reportagem, os três da bancada, Marco Luque, Marcelo Tais e o Rafinha Bastos, estavam comentando a reportagem. O Rafinha virou e falou: a Vanessa Camargo tá muito linda, eu como ela e o bebê. Ah, Eu como ela e o bebê? Eu como ela e o bebê. Por conta disso, é que esse é o ponto do limite um dos pontos do limite da comédia, é quando tu atinge alguém que é uma massa sensível, ou alguém que meio que não pode se defender. Eu tô fazendo aspas com os dedos aqui. Por exemplo, uma minoria, crianças, pessoas com deficiência. Chegando nesse nível de pessoas que não podem se defender, tu já vai estar incitando alguma coisa que não deveria, entre aspas, novamente. então pra você o limite do humor é realmente pessoas que são incapacitadas de conseguir ter um contraponto, de se defender de alguma forma. Esse é o limite do humor pra você? Não só de conseguir não se defender, e sim que são minoria ou realmente não vão ter como se defender. É mais ou Então, menos por isso. exemplo, fazer piada com o morto, o morto não vai poder se defender. Entra nesse... Não vai, só vai deixar as pessoas brabas, os parentes dele, entendeu? Mas não vai atingir uma massa tão grande pra que falar. atingiria falando de uma minoria. Me dá um exemplo concreto, pra não ficar muito abstrato. Morreu a Hebe Camargo, coisa que nunca vai acontecer. Ela já morreu já, filho. Deixa eu colocar um save Não. point nesse ponto aí pra eu comentar depois. Aham. Ok. Digamos que morreu a Hebe Camargo, começaram a fazer piada pra caralho, que ela é imortal, ela tá viva ainda, que ela ainda tá. Os parentes talvez fiquem bravos com isso, ou talvez não gostem, mas não vai ter uma massa gigantesca reclamando no Twitter 24 horas sobre isso. Vai ser só tipo, boa pergunta, será que realmente foi? Blá blá blá, ai, não fala da Hebe, vamos se fuder. Não vai gerar tanta comoção quanto falar que tu comeria um bebê. Então, mas por que pra você acha que a Vanessa Camargo não tinha condição de se defender? Porque assim, ela tem público, ela tem dinheiro, ela tem recurso. A questão não foi ela. Hum. A questão é que falaram que ele comeria o bebê também. O bebê não teria como levantar um contraponto. E não é só questão dele poder se defender. Quando tu fala de uma massa em si, no caso, se tu falar de crianças, tu vai estar citando todas as crianças do mundo. Todo mundo tem um filhinho, um parente, alguma coisa assim. Todo mundo vai se assemelhar àquilo, se imaginar na situação, o cara comeria um bebê. Tá errado. Aí vão dar aquele estalo e vão começar a falar sobre. Então, vamos pegar mais um exemplo. Se eu for zoar algum deficiente mental, então, aí pra você também é um limite do humor, certo? Porque Sim. ele não vai conseguir se defender e também é bem provável que não vai conseguir entender a piada que eu fiz. E tu vai estar atingindo uma massa de pessoas que pode ter esse problema, pessoas que convivem com pessoas assim, né? Então você meio que desconsiderou todo o humor negro. Então o humor negro já não é bem viável, porque o humor negro ele foca justamente em fazer piadas de pessoas que tendem a não ter capacidade de se defender. Sim, eu pessoalmente, ultimamente, eu tô desconsiderando o humor negro, eu tô evitando ao máximo isso, porque eu conheci várias pessoas que já foram afetadas por isso, e é algo que faz muito mal pra sociedade, que não deve ser considerado humor. Eu concordo em bloquear esse tipo de coisa. Claro, piadas extremamente leves com pessoas que tu conhece, um amigo teu, que nem tem amigos meus que são negros, a gente fica fazendo piada um com o outro. Mas é algo nosso que quando a gente tá em um local específico a gente faz, não é algo que se faz em público, live ou algo assim, entendeu? Pietra, você falou que botou uma ward aí, um checkpoint. Mano, eu vi um meme do quebra-cabeças do Gugu, mano. Cara, eu nem lembrava que ele tinha morrido, cara. Tá aí um humor negro pra caralho agora. Eu tô rindo, mas eu não tô compactuando, não. Pois é, todo mundo riu. Todo mundo riu. A gente pode falar que isso não é humor? É possível afirmar. Recebi uma mensagem aqui, ó. Tobogã pro inferno confirmado pra todo mundo aqui. Ó, que bom, hein? Fazendo filhinha. Saiu no Twitter Eu já aqui, tenho- no Twitter de Jesus. Eu todo já mundo tenho falando vaga fé. pra vender já no inferno já. Eu já tenho vaga pra vender. Vocês querem comprar Vendendo- uma? Vendendo um lote. Então, mas alguém... Agora eu quero pegar essa pega que o Gui comentou, que o limite do humor na perspectiva dele. Então, assim, Miguel, você comentou, podemos considerar que isso é humor porque a gente riu? Então, sim, de fato. O humor apenas não só gera risada. O humor, ele faz uma cosquinha no seu cérebro. O humor é aquela coisa que ele te entretém também, de uma certa forma. Ele sai da drama, ele sai desses outros aspectos, mas ele não precisa te fazer rir pra você conseguir se entreter como humor.
Mas aí eu quero perguntar então pra você, Pedro, que trouxe o quebra-cabeça do Google. Pra você, o que é um limite do humor? Até onde o humor é válido pra Cara, você? Pra mim que o humor não tem limite, ele tem o que a gente chama de sermon call, né, mano? É você saber quando você pode ou não fazer a piada. Aí é um limite, então. Como é que você vai censurar isso, assim, saber até onde eu vou? Mano, você não vai fazer uma piada sobre racismo numa comunidade negra, né, velho? Tipo, tipo aquela piadazinha clássica. Eu não sou racista. Você vai fazer essa piada num bairro onde só tem negão? Não vai, né, mano? De acordo com o mundo, a gente tem que fazer essa piada em momento nenhum, né? Porque a galera já trata o simples fato de você fazer sozinho essa piada, eles já consideram. Mas aí que tá. O que é tem piada que você não acha graça, porque a graça da piada é você não menosprezar. Tem outra palavra, mas não é essa que eu quero. A piada é outra pessoa se sentir ofendida, tá ligado? Não seria essa a pega, mano. Mas a piada, ela envolve a ofensão. A piada é a provocação. A piada é a arte de ofender alguém. Entendeu? Tipo assim, eu vou fazer piada do Miguel, eu vou pegar algum ponto dele que é uma caricatura. Eu não vou zoar o quanto ele é inteligente, eu não vou zoar o quanto ele é esbelto, o quanto ele é competente, não. Eu vou zoar quando ele tropeçou, eu vou zoar quando ele broxou, eu vou zoar quando ele... aquela pega lá de mau hálito. Cômico e... Caralho, começou na Grécia lá, essa porra mesmo. A tragédia Isso, a tragédia. Uhum. A graça tá na tragédia. Se não tem tragédia, não tem graça. A tragédia, nesse sentido grego, é mais assim, tipo, algo que envolve tragédias humanas no sentido filosófico, algo que é um drama humano no sentido mais absurdo, assim, tipo, coisas, o que é mais heróico também para os humanos, é coisa valorativa, assim, não é essa tragédia, tipo, alguém morreu num acidente de carro. Tragédia de comédia é mais referência ao teatro, é uma peça de teatro que mexe com as emoções das pessoas. Isso, eu acho que tava mais voltado pra esse ramo do teatro mesmo. A tragédia ela tem esse grande foco em peças, mas a literatura também não passa batido. E ela sempre termina de uma maneira literalmente trágica. Então, assim, o maior exemplo que eu conheço é o Édipo. Mas pegando aqui então pra você, Tutu, você que tá calado aí, acredito que o Miguel até consultou um livro ali, vai ter uma coisinha na ponta da língua. Mas pra você, Tutu, que tá em silêncio, até onde pra você é válido fazer humor? Rapaz, eu tava olhando no estilo que o Pietro falou aí, até o ponto onde que não ofende, mas como a piada a gente meio que ofende a pessoa pra fazer uma graça. Só que, sei lá, acho que tem como fazer piada sem ofender algumas pessoas também, entendeu? Porque ficar ofendendo demais acaba que não vai ter muita graça, porque outra pessoa já vai ficar meio que sem graça, não vai querer brincar também. Então, pra você o humor tem que ser mais inclusivo, hoje você tá realmente pegando que nem... Então, assim, por exemplo, o que o Pietro falou, na minha interpretação, é o bom senso da pessoa e o timing. Por exemplo, eu quero fazer uma piada da Chapecoense, que teve um acidente de avião. É uma coisa trágica, afetou uma cidade, afetou pessoas que torcem pro time, famílias. Então, assim, eu não vou fazer a piada no dia do que morreram as pessoas, nem no velório deles. Eu vou esperar um tempo, eu vou ver que a poeira baixou e agora eu vou pegar esse ponto de pressão e transformar em um alívio cômico. Uhum. Então, assim, Pietro, mais ou menos isso também. Tem que ser o time, dá pra fazer, mas eu tenho que aguardar um momento. Isso. Sim. Exatamente. É porque o pessoal ainda vai estar focado na tragédia, vai estar sentimental, então se você fazer, o pessoal meio que vai cair em cima. Eu mesmo, eu não ligo, até com coisas que aconteceu comigo, que nem no assalto, eu já fiz piada com isso, brinquei e não ligo, já caí. Quando eu caí de moto mesmo, eu tirei foto com a perna quebrada, fazendo risada, o pessoal tava rindo, o pessoal, você tá rindo de quê? Você tá com a perna quebrada? Eu falei, velho, eu vou chorar pra quê? Você vai piorar a situação, então... Pra mim, pode ser de tudo. Teve até esses dias, o Dani me corrigiu numa piada que eu fiz, que eu não vou falar aqui, posso falar depois. Bastidores. Mas ela me corrigiu no meio da galera, eu fiquei olhando assim, e pra mim, entre eu e um amigo meu, a gente achou muita graça. Só que aí no meio da galera, ela me corrigiu,
Tipo, eu vi que tinha gente querendo rir, só que aí como o Dani me corrigiu, aí o pessoal já ficou meio que recuado, entendeu? Já mudou o clima. O pessoal queria rir. Aí Dani olhou assim, aí já tinha outra menina junto, aí juntou as duas, né? Ah, que não sei o que, essa piada não teve nada a ver. Aí eu falei, não, tá bom, desculpa, não foi a intenção. Já percebemos que foi de conotação machista a piada, né? E já temos essa conclusão. Aí eu falei, ó, não, a piada eu fiz foi uma piada, era pra ser engraçada, mas se ofenderam vocês, desculpa. Não era nem relacionado a mulheres, nem nada. Elas que... Então, de certo modo, assim, não achou graça. A gente tá pegando, então, pessoas fazendo humor simples, tipo nós, que não somos humoristas, não vivemos disso, não trabalhamos com isso. Então, assim, a gente pode... As nossas piadas, eventualmente, expressam as nossas opiniões, então pode sair de maneira muito equivocada. Mas um artista, alguém que trabalha com humor, alguém que tem um programa de televisão, que nem o Pietro falou, é o cara não ir em uma reunião de pessoas negras que tem algum tipo de... Aí muda totalmente então, a situação. Por exemplo, o Danilo Gentili, Totalmente. na emissora da SBT, respeitando as normas da SBT, ele tem liberdade de fazer qualquer tipo de piada lá? Na sua opinião, então? Não. A situação muda porque todo mundo sabe que ele faz piada, então ele precisa, o trabalho dele é fazer piada, então todo mundo sabe que em algum momento ele vai fazer alguma coisa, vai dar uma cutucada em alguém e alguém não vai gostar. É certo que alguém não vai gostar em algum momento. Mas ele vai virar refém da opinião de outra pessoa, então? Exatamente, sempre vai existir isso. Mas ele vai virar refém ao ponto de tão assim, é que como ele trabalha com o público, qualquer piada que ele fizer, alguém vai ser afetado. Se eu falar... É exatamente o que eu tô falando. Então como é que ele vai fazer humor? Então você tá só falando as consequências ou você tá falando que esse é o limite do humor que ele não pode ultrapassar? Eu não entendi. Se tu trabalha com humor, tu tem que lidar com as consequências. Assim como se tu trabalha com construção, tu tem que lidar com o risco de acontecer alguma merda contigo numa construção. Tu usa equipamentos pra isso. Comprar A mídia, ele tem equipamentos pra prevenir que ele faça certas coisas. O pessoal vai lá e fala pra ele, não faz piada disso, não faz piada daquilo. Se ele fizer, ele tá saindo do limite dele, entendeu? Da segurança dele. É como fazer uma aposta, sabe? Você não tem uma certeza se vai dar certo ou se não vai dar certo. Você só vai. Fazer uma o quê? Uma aposta. Ah, tá. Então a gente ia falar do foto. Eu ia falar pra ti que a gente já passou dessa época de revelar foto. Então, eu concordo, a consequência vai existir. Então, ele não tem que ser impedido de fazer e nem botar o limite do humor. Se eventualmente ele fazer, por exemplo, ele tá fazendo um stand-up, um humor de uma única pessoa específica e tá humilhando essa pessoa tem direito de se defender. Mas limitar o humor dele, alguém que trabalha com isso, eu já acho equivocado. Porque, assim, muita gente tá fazendo humor com o João de Deus. Poucas pessoas estavam... Ninguém defendeu o João de Deus e ninguém limitou esse humor. Agora, a Glória Maria, ela também tá sendo alvo de algumas piadas. Ninguém vai defender ela também. Acontece que se alguém fazer uma piada, por exemplo, do Pablo Vittar, isso pode ser uma piada bem leve, vai começar já a ter um nicho de pessoas específicas que tendem a não gostar e isso virar uma bola de neve. Então, algumas pessoas são blindadas e outras não, então depende do público que ela tem. É a questão que eu te falei, é que se tu tá com uma minoria, tu vai ter uma defesa muito maior hoje em dia. Eu digo ainda bem, porque as minorias não eram bem vistas antigamente, não eram aceitas em lugar nenhum, basicamente, entre aspas. Por causa que todo mundo tinha essa cultura desde pequeno de falar, ele é gay, hahaha, e dar risada. É um negócio que tá morrendo hoje em dia, ainda bem. E outras piadas semelhantes também. As minorias estão tendo estão sendo mais bem vistos pela sociedade e aceitos em geral, assim. Então seria interessante, a minha perspectiva é de deixar de uma maneira orgânica, o limite do humor é a graça do público, e que assim, como as pessoas estão mudando, então as pessoas que... Pra mim o humorista falha quando ele não é engraçado. Então se ele fez a piada, aquele cara é gay, e ninguém riu, ele vai se modelando, ele perde o público e vai falir. Porque assim, a gente tá tentando entender o limite do humor, mas num filme, quando um filme de terror, quando um personagem morre, pode ser qualquer um, não tem que justificar que ele tá vivo, ele é um ator. Mas o humorista, quando ele faz uma piada, ele tem que justificar que essa é a opinião dele e apenas uma piada, sendo que ele já sempre faz isso. Tá entendendo aonde eu tô querendo chegar? Mais ou menos. É que o filme tu já tá dizendo que é algo fictício.
uma piada tu pode atacar pessoas reais. E isso, segundo a lei brasileira, é o primeiro artigo, se eu não me engano, da lei. Se tu ataca alguém, a pessoa tem direito à defesa. Simples assim. Falando em lei, quem pode falar isso melhor que todo mundo é Miguelito. Opa. Miguelito, fale se como funciona essa lei e também diga pra mim qual é o limite do humor para você. Então, longe de mim definir qual que é o limite do humor, eu não pretendo fazer isso em momento nenhum, porque eu nem sei direito mesmo definir o que é o humor, mas, tipo, falando de lei, a situação já é outra, porque, tipo, o que realmente pode e o que não pode, tipo, moralmente, lei não é argumento pra nada, porque, tipo, tudo de mais imoral que já aconteceu na história moderna do mundo foi amparado na lei, sabe? O grande exemplo aí do nazismo e tal, então não é argumento moral. Tipo, eu acredito moralmente na propriedade privada, então por isso que eu não quero definir o que é o limite do humor, porque pra mim o sistema de propriedade privada já é perfeito para resolver qualquer conflito que exista. Então, tipo, cada situação concreta vai ter uma solução moralmente melhor do que as outras. Tipo, o foda é isso, quando entra em processo. Tipo, eu acho que a pessoa tem o direito mesmo de falar o que quiser. Eu não acho que palavra causa dano, não acho que palavra ofende a propriedade privada. Mas, tipo, a lei pode, às vezes, ser abusiva, né, e tal, e não seguir a lei natural, né, a lei do Estado. Então, no Brasil, você pode processar as pessoas por vários motivos, mano. Tipo, assim, a partir da fala, né, a pessoa, usando a livre expressão dela, pode ser processada e ser condenada a várias coisas diferentes. Essas causas, tipo a do Danilo Gentili, que são mais emblemáticas, assim, mais recentes, são os casos muito, assim, não é aquela coisa clássica, assim, igual uma difamação, alguém que, sei lá, causa um dano comercial a alguma empresa, falando uma mentira sobre um produto deles, alguma coisa assim, que tem um dano muito evidente. Esse caso aí, sinceramente, eu já acho que já é viagem, aí já entra muito na insegurança, assim, do Estado, que a lei também não é perfeita. Uma coisa é eu falar pra vocês aqui o que a lei fala e outra coisa é o que as pessoas fazem com ela, com o poder do Estado. Então, tipo, tem casos como o Danilo Gentili que eu pessoalmente acho que foi um abuso do absurdo. Tem outros 1000 casos que eu acho que realmente não é certo, mas é muito complexo, assim, falar legalmente, porque depende muito do caso. Mas, assim, moralmente, como deveria ser, é que cada um mesmo devia falar o que quiser e a reação natural é o cancelamento, que também eu não vejo nada de errado, assim, é um movimento que as pessoas fazem espontaneamente para boicotar uma coisa que elas não gostam, então, tipo, pra mim também é tão aceitável quanto. O problema já é quando você quer processar as pessoas e calar elas usando o poder de uma organização igual o Estado, entendeu? Aí eu já acho que é meio foda, eu já acho que a pessoa sai da esportiva totalmente mesmo, tipo, você fez uma piada que eu não gosto, eu vou chamar uma galera aí que pode apontar uma arma na sua cabeça, entendeu? Tipo, eu acho meio exagerado. Faça a sua resposta a minha. Eu compactuo também com essa ideia, pra mim o limite do humor é o limite das pessoas. O humor, ele, talvez pra mim, o humor que ele envolva contato físico. O limite do humor que envolva ferir alguém fisicamente, igual o Pânico fingia que fazia antigamente com a Hora da Morte, que andava na rua, dava voadora à pessoa, quebrava as coisas de uma loja, aquilo era combinado. Mas se aquilo não fosse combinado e de fato acontecesse com outras pessoas, ferisse a propriedade privada de cada um, seja o próprio corpo ou o estabelecimento, pra mim já seria um limite. Deveria ser punido consequentemente. Eu sei que também, assim, existe a humilhação emocional e moral a um ponto que ela pode gerar sequelas muito piores que a física, eu como psicólogo posso falar, e pode se tornar algo irreversível e realmente destruir o indivíduo. Mas como a gente hoje tem um advento da internet, a comunicação, a informação, as coisas fluem muito rápido e tá todo mundo filmando, essas pessoas vão ser automaticamente boicotadas e vão ser impedidas de fazer isso. E a justiça vai acabar adentrando se chegar a esse ponto de ferir alguém. Mas é muito subjetivo, né? Você falou, todo humorista hoje, quando a gente pergunta Fábio Porchat, Danilo Gentili, a Porta dos Fundos inteiro, a gente pega Rafinha Bastos, cada um vai ter uma opinião do limite do humor.
vale tudo, não vale tudo, vale quase tudo, perde quando ri. Então, assim, o intuito aqui hoje não é trazer uma resposta absoluta, mas a gente tentar se aproximar numa conclusão em comum, que a gente pode vir a acreditar desse tal limite do humor. É que o nosso latifúndio de ideias não é pra trazer solução, é pra trazer filosofia, é pra trazer a pergunta, né? Que porra é isso? Pra trazer amor, pra trazer felicidade em seu coração. Ah, pra encher linguiça. Pra encher o bolso. A intenção aí. Por favor, se inscrevam, curtam, faça tudo aí que é necessário. O que eu tava pesquisando aqui no livro que você falou, Jojo, não era nenhuma refutação nem nada, não. Eu lembrei de uma parte que eu tinha lido aqui sobre um livro de um livro de comédia de um tal de Plauto, que era um escritor romano, chama A Comédia da Panela. Tem um trecho que foi resgatado. Cara, é uma comédia muito boba, você não tem ideia, assim, mas, cara, muito engraçado. Mas isso fica de curiosidade, não vou encher o tempo do pessoal com isso, não, depois eu te mostro. Só uma dúvida, o que você chama de propriedade privada? É o corpo, propriedade, tudo isso? O corpo também. Principalmente seu corpo, é a primária, né? E as extensões dele, assim, digamos, tipo o fruto do seu trabalho, a terra que você trabalhou primeiramente, ou que você comprou de uma forma legítima de alguém que trabalhou ela primariamente, objetos que você apropriando-se da natureza crua, sem dono, transforma em algo com valor. Então não é só o corpo, não, também são as extensões do corpo. A honra também, a sua honra, o seu nome, isso tudo é sua propriedade. A questão é que um conflito geralmente envolve duas pessoas discordando sobre a aplicação de algum recurso escasso, porque, eu não tô aí. Porque se não fosse escasso, não teria nem conflito, né? Então, tipo, querendo ou não, a propriedade privada é mais profunda, mas acaba sendo o modo mais moral de resolver esse conflito sempre, entendeu? Isso é um pouco da pega dos ANCAPs, assim, que começam a limitar até onde a liberdade de alguém vai. Então, tudo que é sua posse, desde você e o que lhe pertence legalmente, é a sua propriedade privada. Até teorias constitucionais, assim, que hoje em dia são muito influentes. No início era mais ou menos isso também, depois que foi se perdendo. Tava lá o noivo, tava a noiva, os dois com um sorriso no rosto, o noivo e a noiva. Eles estavam tão felizes que eu achei que eles estavam se separando. Eu só queria trazer a questão daquela série que tinha a Magda e o Caco, se não me engano. Sai de baixo. Sai de baixo, essa porra mesmo. Passava aos domingos depois do Fantástico, vi muito. Cara, eu não sei se tu lembra de quão errada essa série seria hoje em dia. Caralho, é verdade. Mano, nossa. Ele mandava a Magda calar a boca, falava que ele era uma raça superior, porque ele era polaco, um bagulho assim, se eu não me engano. Uhum. E tinha mais umas outras coisitas que rolava de errado hoje em dia. Humilhava empregada, humilhava pobre. Isso. Ele humilhava pobre. Cara, seria muito errado. Trapalhões também seria uma série que seria muito errada. O Trapalhões tá aqui no que eu escrevi. Assim, antigamente, os Trapalhões e o Chico Anísio, eles eram os pais do humor, assim. O Chico Anísio fez os primeiros stand-ups no Brasil. E como ele fazia as piadas em local fechado, o que ele falava de negro e pobre, e como ele humilhava, e assim, ele fazia só pra pessoas, não sei o público dele, agora se eu falar eu vou ser bem leviano, mas assim, não tem gravações específicas, mas todo mundo que presenciou, viu, e pessoas que conhecem ele, disse que era muito pesado, não daria pra aproveitar nem 5% do conteúdo do Chico Anísio, por exemplo, pra hoje. E eu vi uma entrevista do Dedé, né, na rádio, que ele tava comentando como é que foi... como que o Didi e os Trapalhões, eles eram extremamente politicamente incorretos. Do tipo, o Didi, ele foi na Angola com os Trapalhões, porque lá eles falam português, então lá tinha uma audiência gigantesca que saiu das próprias palavras do Didi. Foi em entrevista ao programa Pânico na rádio, tá na Rádio Jovem Pan.
E ele tava comentando, tipo, como que eles eram politicamente incorretos, e foi esse boom de sucesso. E assim, eles faziam piadas com negros, muitas piadas, com o próprio Mussum. O Mussum dava essa liberdade, e a Angola era, tipo, líder de audiência, os Trapalhões. Tanto que quando eles foram lá, e assim, ele não fazia só piada pra mídia, pra lucrar. Ele fazia piada, assim, entre eles. Né, tipo, o Mussum chamava o Didi de cearense, cabeçudo. O Didi chamava ele de vários crioulos, sei lá, não sei quais são as palavras específicas. E todo mundo se zoava. E uma coisa que o Dedé contou, que repercutiu bem, foi que quando eles estavam na Angola, eles se apresentando lá no meio daquela multidão, o Didi começou a gritar: Dedé, Dedé, Dedé. Aí o Dedé ficou preocupado: meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, tá tendo uma briga, o que eu faço? Aí ele olhou pro Didi, o Didi desesperado: Dedé, Dedé, pega uma tinta branca e pinta o Mussum, vão perder ele aqui, no meio de todos os caras. Pra você ter uma noção de como eles eram. E assim, era um puta sucesso, eles se permitiam fazer isso e eram outros tempos. Só que, em contraparte, dá pra pegar o exemplo da Porta dos Fundos, de um vídeo recente. Porta dos Fundos fez um vídeo no qual tava falando de um cara que tinha um corpo podre. O cara comia muita besteira, o cara não fazia nenhum tipo de exercício, o cara só comia besteira. E no fim das contas ele tinha tanta coisa podre dele que eu acho que ele era uma arma biológica. Eu não vi o vídeo, mas eu ouvi um pouco da repercussão. O que acontece? Foi acusado de gordofobia, porque o ator que foi feito para fazer esse papel era um homem gordo, acima do peso, muito gordo. Então a Porta dos Fundos pediu desculpa, tirou o vídeo do ar, refez a sketch, só que em vez de ser um ator gordo, colocou um ator magro. E botou as mesmas coisas no corpo magro. E o que a galera fez? A galera tirou o emprego de um gordo. O gordo não tá mais fazendo vídeo. Então assim, o que ganharam com isso? O Porta dos Fundos decretou que o foco deles, o limite do humor deles, é que eles fazem piada com o opressor, não com o oprimido. Essa é a pega. Pra ver essa dicotomia de como mudou dos Trapalhões às Portas dos Fundos, como a gente tá hoje. É o que dá dinheiro, né? Aqui, uma coisa engraçada sobre isso, cara, quando eu era novo, era muito comum mesmo, e por algum motivo era engraçado zoar pobre, velho. Tipo, rolava muito isso, velho. Pobreza era um motivo de piada. Hoje isso mudou pra caralho também. Hoje em dia não é uma parada mais que faz piada. Muita coisa mudou, né? É que a gente trocou também o tipo de pessoa que habita, digamos assim, o nosso planeta. As pessoas velhas com costumes antigos estão morrendo e as pessoas novas com novas ideias e liberdades novas estão entrando. Nova geração, milênio. Mas isso deve ser mais do seu local mesmo, porque assim, zoar pobreza pra mim nunca foi humor, porque eu tenho uma origem bem humilde. Minha família, eu nasci, não tinha nem berço. Então, assim, a gente não zoava isso. Tá, mas peraí. Mas a gente zoava muito gay. Isso aí, tipo, os mais velhos zoavam gays, entendeu? Isso é coisa de gay, isso é coisa de viado. Os adultos faziam isso quando era criança. A tua mãe, um parente teu, nunca falou, isso é coisa de pobre ou algo assim, nunca? Coisa de pobre? É. Sei lá, já falou o fato de eu gostar de usar chinelo, porque... Isso aí... Chinelão, aí já entra uma expressão que é referente e já vem de antigamente. Sim, já teve. Acho que foi só o caso do chinelo mesmo, assim. Sim, a pessoa que não tinha dinheiro pra conseguir comprar um sapato e utilizar um chinelo. Acontece que eu acho que essas coisas ainda existem, esse tipo de piadas, mas agora elas estão mais em grupos pequenos, né? Querendo ou não... Porque as pessoas velhas estão morrendo e a gente tá bem mais liberal hoje em dia, todo mundo... Liberal no sentido de não vamos falar merda sobre todo mundo e vamos fazer piada sobre algo mais fácil, tipo um celular ou algo assim. Talvez, porque se a gente parar... É liberal, mas não pode fazer piada com nada. É isso que eu tô falando, é uma coisa... Eu expressei errado. Ficou um paroxismo, porque... É uma liberdade meio prisioneira. Hoje em dia, por exemplo, recentemente foi falado que algumas formas de você se expressar, do tipo, agora vamos pegar a liberdade de expressão. Feito nas coxas, umas coisas assim, né? Tipo... E assim, isso aí é a etimologia, né? Que é o estudo da palavra. Feito nas coxas não tem a origem que dos escravos que faziam telhado na coxa. Não é. Se você pega denegrir, a galera tava criticando a palavra denegrir, que tem a ver com transformar em negro, que é racismo. Não tem mais o que fazer, velho. Vamos tomar no... Não tem nada a ver.
denegrir vem do clima, vem que tá vem precipitação de clima ruim, de chuva. Isso é arcaico. Aí você já tá falando de umas paradas de Facebook, assim, ou de stories do Instagram, que a pessoa já comeu um pedaço do próprio cérebro já. Ela arrancou e comeu. E aí entra no mínimo. Assim, ela só quer pagar de bonitona mesmo na internet. porque se você parar pra pensar, essas palavras, quem diz essa palavra não fala com racismo. O racismo tá das pessoas que interpretam como racismo. Do tipo, se eu vir e falo, caralho, você tá denegrindo a minha imagem. A minha ideia, transmitindo pra você a palavra, é você está de fato afetando a minha imagem de uma forma negativa. Eu não tô falando que você tá me aproximando de um negro e eu sou racista. Uma pessoa que consegue interpretar essa frase, ela tem esse complexo. Não sabe português, pra gente conversa. Ou sabe e é extremamente complexada com racismo. Porque O negócio que eu adoro fazer quando eu pego uma palavra nova é, tipo, meter no Google e botar significado. Denegrir. Transitivo, né? Denigrate, tava. Denigrate. Falar algo que não é bom ou não é importante. Então, por conta disso, cara, você vê que as palavras estão afetando individualmente as pessoas, elas são sensíveis. Recentemente o cara comentou que ele tava perguntando se ele poderia utilizar a expressão macaco velho. Cara, todo mundo quando fala de macaco velho, fala como um elogio, velho. Se eu falo, cara, você é macaco velho, eu tô te elogiando, porque o macaco velho é o mais inteligente, o mais esperto. Então, assim, falar macaco velho agora virou preconceito, sendo que isso é um elogio. Entendeu? O mercado negro não é porque tem negro trabalhando. Mercado negro é porque ele envolve no escuro, sem que o vigia perceba, sem que os guardas observem que, querendo ou não, o ser humano não é igual um elfo ou um anão. Ele não enxerga no escuro, ele não enxerga na penumbra. Então, sim, você tem essas características. Então, o limite do humor, ele tá muito refém com essa nova geração e com essas sensibilidades que nós estamos alcançando hoje. Acredito que é muito difícil, eu também não consigo trazer, é esse o limite do humor, pra mim é difícil. Eu, por exemplo, quando teve uma coisa que me abalou muito, foi o atentado de Suzano. Aquilo mexeu muito comigo, eu vi as imagens, não queria ter visto, eu não gosto de ver essas coisas pesadas, gore, mas eu acabei vendo e aquilo me deixou mal, muito mal. E eu vi gente... O que aconteceu mesmo? Foram um adolescente e um jovem adulto entraram numa escola em Suzano, São Paulo. Eu tava confundido com a barragem, acho que a barragem Eu foi também. Não. Eu também. Foi um acidente que mataram crianças. Acho Tem que uma barragem em Suzano também? tem barragem em vários lugares do Brasil. O Brasil tem um monte de barragem. Mas aí matou essas crianças, o cara matou na machadinha, matou dando tiro. E, cara, eu vi gente fazendo piada muito cedo com isso. Eu vi realmente gente fazendo piada em questão de 3 dias em grupo do Whats. Eu me incomodei, eu não dava pra poder, sei lá, vou chamar a atenção da pessoa, não vou cagar a regra. Mas esse pra mim era um limite do humor, por exemplo. Eu realmente admito que eu não quero ser hipócrita, mas eu também não sei o meu limite do humor. A real é que eu não tenho essa resposta. Eu queria que o meu cérebro soubesse o limite do humor, porque ele faz cada piada desnecessária em cada momento. Puta que pariu, eu me pego evitando rir de certas coisas que eu mesmo faço. Você tem que ver que eu tava contando aqui a piada do Dedé piadão, né? O fato do Dedé com o Mussum na Angola. E o legal do Webcam é isso, cara. Eu vi a cara do Miguel segurando a risada. O Miguel tá assim, ó. Tá rindo em mudo, em surdo e mudo. Tava ficando um clima meio tenso aqui e tal. Eu falei, será que eu posso rir dessa piada? Esse é o problema, entendeu? Assim, essa atitude nossa aqui, pelo menos no meu ver, é uma atitude, não vou falar inocente, que todo mundo aqui desculpe o termo, macaco velho. Então, assim, a gente não tá tentando disseminar que alguém cometa algum tipo de pejúrio ou racismo. A gente tá contando um caso que aconteceu anteriormente e pela situação, de fato, é engraçada. Então... Nossa, foi engraçado demais, mano. Quem não admite isso aí é louco. Agora, esse, por exemplo, seria um limite do humor pra muitas pessoas, se você parar a pensar. E pra muitas pessoas mesmo. Pensa em pegando isoladamente isso daqui e tendo uma grande repercussão. A gente poderia, pelo menos nós, eu e você e talvez o Gui que tá com a Webcam aqui, poderíamos ser alvos de um cancelamento. Será que nós 3 podemos ser reduzidos a uma única piada? Essa única piada pode definir a gente? Uma única piada pode definir um humorista? Aí você tá entrando na perseguição à pessoa referente a um assunto específico, né? No caso, quando
aquilo repercute na vida da pessoa até ela explodir ou ficar desconhecida, né? Exatamente. E acaba sendo que não é o que fala, mas quem fala. Aí acaba entrando numa perseguição, né? O que acaba sendo mal pra pessoa que tá sendo perseguida e quem tá seguindo a pessoa também pode ser vista como algo ruim, dependendo da situação. Sabe qual foi o primeiro cancelamento? Muito antes O cara do Rio Pequeno da Grécia? O caminhão passar. O caminhão passou. O primeiro cancelamento foi daquela menina no programa do Silvio Santos. Que fez a piada. Do bambu? Foi ao vivo. Santa Catarina, catarinense. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não sei. O bambu, não, é o poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo. O poste da luz em cima, tá certo. A mulher da luz embaixo. E o bambu? Que é no teu cu. Foi ao vivo, o Silvio Santos cancelou ela ao vivo. Né? Ele riscou uma linha no chão e falou, ó, esse é o limite do humor, ó. Você passou dele. Caralho, mano. Aquela menina tem mais culhão que qualquer homem que eu conheço, Tem, cara. Puta que pariu. Mano, ela fez isso com o maior comunicado. Boca suja! Boca suja! Mal criada. O Silvio Santos era novo na arte de cancelar, por isso que ele usou essas expressões, assim. E o Silvio Santos foi cancelado. Não tinha tanto aprofundamento. O Silvio Santos foi muito alvo de cancelamento também. Porque ele fazia muita piada no Teleton, cara. Ele fez com a Cláudia Leite, cara. No Teleton ele foi cancelado. Caralho! O cara que literalmente pega, dedica parte da falta de... Ele deixa de lucrar, né? Pra ele deixar no horário da televisão dele, pra aceder ao Teleton. E quando a Cláudia Leite foi lá, e pessoas famosas foram lá, ele virou e falou, não chega muito perto, mas não chegue muito perto, porque você está muito linda. Uma coisa pode acontecer comigo. Ela, como assim, Silvio? Uma coisa pode acontecer. Eu não sei, você tá muito linda, você tá com decote. Não, mas você tá me elogiando porque eu sou uma grande mulher, né? Aí ele, chega pra lá. E assim, foi tratado como abuso, como assédio. Se você quer... Não, peraí. Não, Silvio, não. Não, esse negócio de eu ficar dando abraço me excita, eu não gosto de ficar excitado. No sentido feliz da palavra, né? De alegria. De alegria, euforia, excitação. Não é euforia, não, é excitação mesmo. Porra! E assim, o cara, ele tem 88 anos, tá numa plateia de crianças deficientes, tentando dar dinheiro pra elas, ao vivo, com a família dele ali também, no meio dessa galera, e ele falando que não quer que a mulher chegue perto porque ela é muito linda, e ele é um assediador? Oi? É que o jeito que ele falou ficou meio agressivo também, e ele citou a questão do decote, talvez. Isso é meio errado, ele só podia ter dito... Dá um canto aí, deixa eu respirar. Vulgaridade. Deixa eu respirar. O Silvio Santos, velho, eu não tô analisando esse caso concreto não, mas o Silvio Santos eu já reparei, eu já assisti muito o programa dele e ele curte as mocinhas que vai lá no programa dele. Eu acho que ele só mantém esse programa até hoje pra ele ter motivo pra sair de casa e ficar vendo um monte de menininha nova, porque ele fica assediando elas o tempo todo, mano. E olha que eu não sou um cara de... Eu falei a palavra assédio 3 vezes na minha vida. E olha que eu não sou de ficar forçando essa barra do assédio. E ele realmente é um cara que assedia. Eu acho que ele alcançou aquela idade do foda-se. Só que ele tem o poder, que assim, o cara que passou 80 anos, ele é o foda-se, entendeu? Saco murcho mesmo, boiando água. Agora o cara que passou de 80 anos e tem milhões na conta é outra história. E uma emissora... Porque, cara, ele tava no programa dele, aí tinha... O maluco tanca qualquer processo. Foi no dia que ele foi chamado de racista, tava no programa dele, aí tinha 5 mulheres cantando. Aí isso foi ano passado, tinha 5 meninas cantando, coisa e tal, aí ele foi pra plateia, né? E aí, quem é que ganha? Quem é que ganha? Aí botou tipo, essa aí, a galera gritou, essa, a galera gritou, aí sobrou 2. E dessas 2, quem é que ganha? Aí tinha uma negra e tinha uma mulher branca. Aí, na hora que ele botou a negra, o pessoal, barulhão. Aí botou a branca, Aí ele, mas pera um pouco, estou em dúvida. Recontagem, reconta os Quero votos. ver direito. Vamos recontar os votos. Recontagem.
Aí ele colocou a branca, aí todo mundo. Ele, não, pera aí, gente. É pra votar pra ver quem fica. Aí botou a branca de novo, galera. Aí botou a negra. Aí ele, mas vocês têm certeza? Essa aqui canta muito melhor. Aí ele virou e falou, então, ó, era, sei lá, um cachê de 100 reais, 200 reais, eu não sei. Ele falou, então, tá bom, você ganhou, parabéns, então 200 reais. Só que ele virou pra branca, mas você é melhor, eu também vou te dar 200 reais. Eu gostei mais de você. Caralho! Ele mandou isso ao vivo e foda-se. E foda-se. E assim, a galera usou isso contra ele. Mano, o cara. Acho que eu já ouvi falar desse problema aí também. Mano. Todo velho tem esse ponto crítico da vida, né? Que ele tá nem aí pra nada mesmo. Como assim? Foda-se tudo. Eu quero chegar nesse ponto. Aí, achamos o limite do humor. Os idosos, cara. Eles são. Eles são o limite do humor. That's all, folks. Algum comentário aí ou já posso finalizar a gravação? Não, só pra dizer que a Abby ainda tá viva. Só pra dizer que eu quero muito um quebra-cabeça do Gugu. Nossa senhora. Caralho, eu tô Elvis Presley. Tô tão viajando aqui que o Gugu morreu, né? Ou não? Se morreu. Morreu não, ele tirou férias com a Abby. Ele foi contratado na Rede TV. Ah, tá.